Você vai ouvir agora o podcast do projeto Escola para a Família. Aqui todo mundo aprende junto. Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba. Olá, sejam bem-vindos ao Escola para a Família. Este podcast é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que tem por objetivo trazer informações de qualidade com temas que apoiam as famílias na educação de nossas crianças. Também queremos colaborar com o estreitamento dos vínculos entre a escola e a família. Meu nome é Deise, sou colaboradora do programa Escola para a Família e hoje vamos compartilhar reflexões sobre como a exposição a telas afeta o desenvolvimento de fala e linguagem, com a nossa convidada, a fonoaudióloga educacional Thaís Contiero Chiaramonte. Antes de começar o nosso bate-papo, vou falar rapidinho sobre a formação da Thaís. A Thaís é fonoaudióloga educacional da Secretaria Municipal de Educação, mestre nos distúrbios da comunicação humana e doutoranda em educação e psicologia da educação na Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília. Seja bem-vinda, Thaís, ao nosso programa Escola para a Família. Que prazer em recebê-la aqui em nosso programa para podermos conversar com você e aproveitar toda a sua formação e trazer um pouco do seu vasto conhecimento para auxiliar as famílias dos nossos alunos. Antes da pergunta, gostaria de comentar, no mundo que vivemos hoje, estamos todos conectados. A tecnologia é uma realidade no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente nem percebe como ela está presente nas nossas vidas. E as nossas crianças já nascem nesse mundo tecnológico, então, para elas, o contato com a tecnologia é algo natural. Diferente da gente que vimos surgir e fomos incorporando esse mundo tecnológico no nosso dia a dia. Então, Thaís, geralmente o nosso primeiro pensamento, quando pensamos em tela, é a TV, que a gente ouve falar dos filmes que estão na telinha, do entretenimento no final de semana. Mas, afinal, o que são telas? Olá, Deise. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês fazendo esse bate-papo. Muito obrigada a todos. Respondendo a sua pergunta, não é só a televisão. Quando nós falamos em telas, nós estamos falando também de celular, computador, tablet e a televisão também. Tudo isso se enquadra como telas. E, seguindo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os bebês que ficam expostos às telas por longos períodos, ou seja, mais de 20 minutos já é um longo período para um bebê, eles já apresentam atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Atualmente, as crianças antes dos 2 anos de idade já estão sendo expostas às telas, seja no celular, no tablet ou na própria televisão também, que é uma distração que a gente chama de passiva, que é o quê? A criança não precisa interagir com ela. E essa criança, ela só recebe a informação, ela não precisa produzir nada em troca, e perdendo momentos que poderia estar interagindo com outras pessoas e sendo estimulada a se desenvolver. Thaís, muitas vezes os pais acabam usando os celulares, os tablets, como uma forma de auxílio para cuidar dessas crianças e até dos outros filhos, em afazeres escolares ou domésticas. E aí, em relação a essas telas que você expôs para nós, quando que elas podem ser aliadas e quando que elas podem ser prejudiciais neste processo de desenvolvimento da fala das crianças? Então, as telas, elas podem se tornar aliadas no desenvolvimento, desde que sejam utilizadas de forma moderada, intercalando com brincadeiras e conversas com as pessoas próximas da própria família. Quando usado de forma excessiva, ao invés da criança se desenvolver, ela se limita àqueles pequenos recursos e fica presa àquele universo, deixando de brincar e de se socializar. Além disso, a criança com muita exposição a telas pode ter um vocabulário pobre e também dificuldade na produção de frases, podendo acarretar um comportamento irritadiço, pois não consegue se fazer entender para o adulto. E que dicas que você daria para os nossos familiares que desejam incentivar o desenvolvimento da fala dos seus filhos? Uma dica para os pais responsáveis, pessoas que passam bastante tempo com a criança, é que interage com ela, incentive sua fala e explore coisas novas.
tudo é muito novo para a criança. Então, conte histórias, cante músicas, nomeie todas as figuras e objetos que estiverem em casa, imite o som dos animais, dos meios de transporte. Também é importante que a família tire um tempo para estar com a criança, pois em um momento de reunião, sem os aparelhos eletrônicos, eles conversam sobre o dia de cada um. Então a criança vai aprender a escutar aos outros e também vai ser estimulada a contar como foi o seu dia. Projeto Escola para a Família. Aqui todo mundo aprende junto. Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba. Thaís, muitas vezes ouvimos aquela frase: depois que entrar na escola, começa a falar mais. Isso é verdadeiro? Realmente ocorre? E se ocorre, por que isso acontece? Sim, Deise, isso ocorre sim, é verdade. Os pais, eles têm uma super habilidade de entender o que a criança está falando, mesmo que seja algo que para os outros seja enrolado, né? Então, quando a criança começa a ir para a escola, ela passa a ter convivência com outras crianças da sua idade e também com adultos diferentes. E esses adultos não conseguem entender aquilo que a criança está falando. Então, ela precisa se esforçar a falar de forma mais clara. Interessante. Minha filha passou por uma experiência assim. Ela demorou a falar e na escola foi exatamente como você descreveu. E aos 3 anos ela passou a adquirir a fala. Quando vai tendo mais estímulos para a criança, ela se desenvolve. Por isso que as telas afetam tanto. As telas são passivas. Lembra que eu falei? Exato. Aí a criança não tem estímulo para falar. Você acha que existe uma idade certa para iniciar essa prática de diálogo com as crianças? Quais seriam as suas orientações para as nossas famílias? Então, desde o 5º mês de gestação, o sistema auditivo já está completo. Então, o feto, ele já começa a ouvir os batimentos cardíacos e a voz da mãe. Então, ele já escuta desde o ventre da mãe. E aí é muito importante conversar bastante com a criança desde o momento do nascimento, no primeiro dia de vida. E como que você vai conversar? Aproveitando os momentos, seja a hora do banho, a hora de se vestir, das refeições, quando tiver maiorzinho, for fazer algum passeio, alguma brincadeira, e estimular a fala da criança, dizendo o nome e as suas funções, ou a qualidade dos brinquedos ou objetos, partes do corpo, alimento, nome, cor, cheiro. Tudo isso ajuda a criança no desenvolvimento. Projeto Escola para a Família. Aqui todo mundo aprende junto. Thaís, você nos trouxe algumas dicas muito importantes. E você teria outras orientações que considera bacana para compartilhar com as famílias, para que elas possam melhorar a comunicação com os seus filhos? Eu acho que assim, o que mais já se usa, que pode continuar a ser utilizado, são as músicas infantis. Então, cantar músicas, ouvir, mas sem colocar a imagem, tá? Brincar com brinquedos em miniatura, fantoches, contar histórias, nomear figuras, pedir que a criança repita alguns nomes, falar frases relacionadas ao que estão comendo, apresentar diferentes sabores ao seu paladar. Por exemplo, olha, hoje nós vamos comer uma fruta doce, é a banana. No dia seguinte ou à noite, agora nós vamos comer uma fruta azeda, que é o kiwi. Então você já deu informações sobre essa fruta para a criança. E também brincar de imitar sons de animais, meio de transporte. Fazer caretas, mandar beijos, estalar a língua também são muito importantes, porque ajuda no fortalecimento dos músculos da face, que são essenciais para a fala. E sempre, sempre, sempre deve se conversar com a criança, estando na frente dela, se abaixando para que seus olhos fiquem da altura dela e de forma alguma não imite os erros da criança. A criança falou errado, você dá o modelo correto. E também não usa fala infantilizada. Sabe aquela fala assim, Daisy, que às vezes a gente quer falar com a criancinha assim porque ela é muito fofinha? Isso é muito ruim, porque não é uma fala normal para a criança. Ela não vai crescer e desenvolver uma fala que a gente espera de um adulto. Então, a criança vai ficar com essa fala infantilizada até a adolescência. Isso não é legal, né? E a criança, ela aprende copiando o modelo do adulto. Então, se você copiar a forma errada que ela fala, ela vai copiar você errada e vai ficar nesse ciclo errôneo por muito tempo.
E para as crianças menores, sempre utilizar frases curtas e simples, pronunciar corretamente as palavras, usando uma boa articulação. Então, falar assim com a boca travada dificulta a gente entender, né? E a criança também sente dificuldade. Evitar falar de forma infantilizada, utilizando diminutivos. Ai, o carrinho, o cachorrinho, vamos brincar de bonequinha, vamos dar a comidinha. Tudo esse inho, a criança ela pega o quê? Ela pega o inho e utiliza o inho para todas as palavras. Então ela começa a se comunicar a partir do inho. Nossa, e nós fazemos isso, né, com as crianças. Vemos um bebê e achamos bonitinho. Sim, mas o bebê recém-nascido, ele espera esse tipo de comportamento, né? Certo. Ele gosta dessa vozinha. Mas, quando a criança já está lá com seus 6, 7 meses de idade, você já não precisa mais falar assim com ela. Nós temos essa cultura de falar infantilizado com as crianças e também de utilizar o diminutivo. É cultural, mas nós temos que saber o momento de parar. Você está ouvindo o podcast do projeto Escola para a Família. Aqui todo mundo aprende junto. Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba. Belas e ótimas informações, né, pra gente. E para encerrar nosso podcast de hoje, vamos para a nossa última pergunta. Estamos falando de comunicação, da importância de incentivar a criança a falar, da forma como se dirigir à criança, usando as palavras corretamente. Mas e o silêncio dentro desse processo? Ele também é importante? Muito importante, muito mesmo. Quando conversar com a criança, sempre dá um tempo de silêncio para ela. Por quê? Você vai estar mostrando que eu falei, eu espero a sua resposta. Mesmo que a criança não responda, ela precisa entender que esse é o momento dela falar. E quando a criança apontar, você não deve atender prontamente ao seu pedido. Pergunte o que ela quer. Então, assim, vou te dar um exemplo. A criança apontou um caminhão. Aí você pergunta, você quer água? Uma coisa nada a ver, porque a criança vai precisar te dar uma resposta. Seja ela um gemido, um grito, tentando falar, apontando. E aí você pega o caminhão e entrega falando coisas do caminhão. Por exemplo, então tá aqui, ó, o seu caminhão amarelo. O seu caminhão com os boizinhos em cima. Olha, a buzina do caminhão faz bibi. Você percebeu nesse curto espaço de tempo quantas vezes eu falei caminhão? Quantas vezes eu dei o modelo da palavra caminhão para a criança aprender? E com isso, quando a criança tentar falar, você deve reforçar ela de uma forma positiva, mesmo que a palavra esteja produzida incorretamente. E quando a palavra for produzida incorretamente, você devolve com a maneira correta. Então vamos supor, uma criança pede a neca. Você quer a boneca? Você deu o modelo correto. E aí, de novo, eu reforço mais uma vez. Contar histórias é muito importante, ajuda no desenvolvimento do vocabulário, ajuda no desenvolvimento da imaginação da criança. Cantar as músicas, então aquelas músicas que falam sobre cores, sobre números, sobre partes do corpo. E explorar objetos e sons do ambiente, então você não precisa ter nenhum brinquedo muito caro. Com as próprias coisas que você tem em casa, você consegue estimular a criança, porque ela aprende e se desenvolve essas habilidades de fala e de linguagem a partir de estímulos e modelos que recebe desde o seu nascimento. Thaís, só para entender um exemplo que você deu pra gente. Então, quando a criança, por exemplo, ela aponta pro caminhão e aí a gente pergunta assim, você quer água? Por que eu uso essas palavras diferentes do que ela tá me mostrando? O exemplo da água foi o que me veio na cabeça, mas você pode falar outra coisa que esteja próxima à criança e que não é o que ela quer, porque a criança apontou, ela não fez nenhum som, ela não fez ela não tentou falar minhão. Então, você pergunta se ela quer aquilo que ela não quer, para ela ter que te responder de uma outra forma, porque ela viu que apontar não foi eficaz. Projeto Escola para a Família. Aqui todo mundo aprende junto. Bom, família, por hoje é só. Agradecemos a presença e a participação da fonoaudióloga Thaís, que trouxe aqui pra gente todos esses esclarecimentos e orientações para as famílias que nos acompanham.
Muito obrigada pela presença, Thaís. E é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui e convidamos vocês a acompanharem as outras ações do programa Escola para a Família através das nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio. Projeto Escola para a Família. Aqui todo mundo aprende junto. Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba.